Olá pessoal, me chamo Miqueias e sou integrante da Residência Pedagógica. Hoje daremos continuidade à série Vida de Cientista e falaremos sobre César Lattes. César Mansueto Júlio Lattes, ou como conhecemos, César Lattes, nasceu em 1924 na cidade de Curitiba. Lattes se graduou na USP em 1943 com apenas 19 anos. Uma curiosidade é que ele foi um dos primeiros físicos a se formarem no Brasil, pois na época dele, que ele se formou, os cursos de Química, Física e Matemática ainda estavam sendo introduzidos no país. E vamos falar um pouco sobre a principal descoberta de Lattes, que foi o meson pi. Para entendermos o meson pi, antes a gente tem que lembrar de como é composto um átomo, da estrutura atômica, né, que é composta por um núcleo e pela eletrosfera. O núcleo No núcleo nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons. Prótons com cargas positivas, nêutrons com cargas nulas. Na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons, que possuem cargas negativas, como estamos vendo aí, nas setas respectivas a cada um. A dúvida de Lattes era como esse núcleo ele não se repelia, pois a gente tem que lembrar que, como nós vemos nessa imagem aí, elementos com cargas positivas, ou seja, cargas iguais, eles vão se repelir sempre. Sejam elas positivas ou negativas, elas tendem a se repelir. E no núcleo atômico, as partículas permanecem unidas, mesmo possuindo cargas positivas, que são os prótons. E aí foi que o Lattes ele descobriu o meson pi, que seria uma partícula que mantém esses dois prótons, esses prótons, né, mais de dois prótons, dependendo do elemento, unidos dentro do núcleo atômico. Então, a descoberta de Lattes foi justamente essa. O meson é essa partícula. Como é que Lattes descobriu isso? Lattes ia por umas montanhas bem altas, ele pegava umas placas de metal e captava raios cósmicos vindos do universo. Mais para frente nós vamos ver que esses raios eles podiam também serem feitos artificialmente em um acelerador de partículas. Porém, Lattes ele subia numa montanha, num pico bem alto assim, posicionava essas placas e captava esses raios cósmicos vindos do universo. Normalmente esses raios cósmicos são resultados de explosões de estrelas. Então, Lattes ele pegava essas amostras, levava para o laboratório, perdão, e quando as amostras com bórax voltavam dos Pirineus, Lattes e Oxyaline, que era um professor colega de pesquisa dele, encontraram rastros que correspondiam ao previsto por Yukawa para o pion meson pi, que é o que nós estamos falando sobre. Em 1948, Lattes foi para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, trabalhar com Gardner, um acelerador de partícula. Acelerador de partícula, inclusive, era conhecido na época pela população como esmagador de átomo, né? E até então, esse acelerador de partículas ele não havia obtido resultado nenhum. Ele já estava há muito tempo em funcionamento e os cientistas que haviam feito as pesquisas não obtiveram êxito, né, na pesquisa com esse acelerador. Quando o Lattes chegou, em apenas alguns dias, ele conseguiu obter resultados ótimos, que eram imagens justamente dessas partículas que ele pesquisava. Lattes ficou muito conhecido por isso na época. Em 1924, Lattes escreveu uma carta para seu colega, José Leite Lopes. Ele falou: prefiro ajudar a construir a ciência no Brasil do que ganhar um Nobel. Por que Lattes falou isso? Porque Lattes ele já tinha sido indicado anteriormente a prêmios Nobel e perdeu por diversos fatores, sendo, de certa forma, até injustiçado, porque em um ele ia ganhar o prêmio Nobel, porém o integrante de sua pesquisa faleceu e para ele ganhar esse prêmio, o integrante precisaria estar vivo, né? Porque fazia parte da pesquisa dele. Então, e o segundo, ele perdeu porque, na verdade, ele não perdeu. O líder da pesquisa que ele fazia foi quem ganhou. O líder do grupo de pesquisas que ele fazia justamente dessa partícula foi quem ganhou
o Prêmio Nobel. E nessa época ele retornou para o Brasil, inclusive ele tinha sido convidado para ser professor nesses países que ele estava, nos Estados Unidos. Porém, ele negou, ele preferiu voltar para o Brasil, como nós vimos na fala anterior, e no Brasil ele ajudou a fundar a CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o Conselho Nacional de Pesquisas, que é a CNPq. E lá chamou Yukawa para a colaboração do Brasil e Japão de raios cósmicos. Ele foi um dos precursores dessa pesquisa no Brasil. Então aí temos César Lattes, que faleceu em 2005. Obrigado pela atenção.